faze que anunciemos ao mundo teu fogo, que testemunho temos da salvação, Senhor. Bom dia, amada igreja. Nos coloquemos de pé e invocamos assim a presença do nosso Senhor Deus. Realizamos o nosso culto em nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos preparemos para confessar os nossos pecados e assim cantamos. Hino número 49 do nosso livro de canto da igreja. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Convido a comunidade a confessar comigo os nossos pecados. Confessemos. Deus eterno, receba com teu amor misericordioso a nossa confissão. A ti entregamos as nossas faltas e te damos conta de que temos atuado indignos da tua presença. Reconhecemos que somos falhos e nos afastamos da tua vontade. Perdoa-nos quando somos elos da maldade nesse mundo. Perdoa-nos quando menosprezamos a tua palavra e atentamos contra o nosso próximo. Retira-nos das trevas do pecado e dá-nos o refúgio da tua luz. Vista-nos com o teu poder e conceda que o teu perdão nos revigore e transforme. Em nome de Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo reina eternamente. Amém. Quem confessa o seu pecado e deles se arrepende com sinceridade, ouve as palavras de acolhida que nós encontramos no Salmo 34, versos 19 e 22. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam nenhum será condenado. Que assim recebamos a bênção e a misericórdia do nosso Senhor Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queiram tomar os lugares. Há dores neste mundo dos quais devemos confiar nas orações e entregá-las a Deus. Há dores que temos acompanhado em nosso país, como a situação do sul da Bahia e do norte de Minas Gerais, devido às enchentes e fortes perdas que muitas famílias tiveram. Clamemos também diante de tantas outras dores das quais conhecemos, para que Deus nos torne instrumentos da sua ação divina naqueles que sofrem. Cantemos o Salmo 57, Na sombra das tuas asas. À sombra das tuas asas encontramos proteção, até que passe o perigo. À sombra das tuas asas encontramos proteção,
até que passe, até que passe, até que passe o perigo. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia de nós. No Salmo 36, dos versículos 5 ao 10, encontramos: Ó Deus eterno, o teu amor chega até os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é firme como as grandes montanhas e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Deus eterno, tu cuida das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor! Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que tu nos dás com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida, e na tua luz temos a luz da vida. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer bem os que são de fato honestos. Vamos nos colocar diante de Deus no momento de oração. Oremos. Amado Deus, cremos que somos filhos da Tua graça e que o Teu amor pode transformar a nossa vida. Dá que participemos da Tua alegria em meio às nossas dificuldades e vigia-nos com o Teu poder. Conceda-nos a Tua face protetora e encha a nossa vida de esperança. Sopra-nos as palavras inspiradas pelo Teu Espírito Santo, para acolhermos com fé e devoção o Teu ensino neste dia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Cantemos glórias ao nosso Deus, sempre eterno, santo, com o hino 142. Glória demos ao Senhor, glória demos ao Senhor, glória demos ao Senhor. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. No Evangelho de João, no 2º capítulo, encontramos o seguinte texto. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Ele e os discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então, ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar."
Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam de 80 a 100 litros de água. Os judeus usavam essa água em suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles encheram até a boca. Em seguida, mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então, o dirigente da festa provou da água. Ela havia virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo, mas os empregados sabiam. Por isso, chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados beberam à vontade, servem o vinho barato. Você, porém, aguardou até agora o melhor vinho. Assim, Jesus começou os seus milagres em Caná da Galileia e mostrou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Cantamos agora o canto 113 do livro de Cantos da Igreja. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora de Isaías, capítulo 62, encontramos: eu amo Sião, por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a tua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a tua vitória. Todos os reis ficarão admirados com a tua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Deus Eterno lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Eterno, o seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não mais será chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, e a sua terra de minha esposa, pois o Deus Eterno estará contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Assim como o moço se casa com a sua noiva, também aquele que a construiu se casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o Deus se alegrará com você. Essas foram as palavras da salvação. Agora cantamos do livro de canto da igreja, o número 582. Há sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é de Deus. Em meio aos poderes das trevas, manifestam-se as forças dos céus. Cidade construída no monte, oculta não pode ficar. A luz por Cristo acendida deverá luzir e brilhar. Palavra que diz liberdade, anúncio de paz e perdão.
abraço que aceita e sustenta, são luzes na escuridão. Ó povo de Cristo na terra, não escondas a luz do Senhor. Em todo teu ser transpareça o bendito sinal do amor. Nos coloquemos de pé. Abençoado Deus, Senhor nosso Pai, estamos gratos por este encontro que Tu nos possibilita nesta manhã de domingo. Estamos gratos por poder ouvir a Tua palavra e a querer entregar a Ti toda a nossa devoção. Alimenta-nos, Senhor, com o Teu ensino, dá que tenhamos, através dele, um aprendizado para a nossa fé. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Querida igreja, amados irmãos e irmãs, quem não deposita os seus sonhos nos planos da vida? Os planos da vida alimentam a nossa esperança e organizam o nosso sentido da vida. Se não conseguimos viver sem as expectativas, como lidar com os planos quando são frustrados diante de promessas não cumpridas? Qualquer decepção causa insegurança, desmotiva e abala a nossa subjetividade, e nesse processo um sentimento de derrota pode abrir um fosso de dor e desmoronar o nosso bem-estar e felicidade. O ambiente do texto do profeta Isaías exala decepção. E essa decepção vem do povo. Povo que estava preso no exílio da Babilônia e havia retornado para Jerusalém. Enquanto Isaías 40, ele traz mensagem de consolo, de ânimo, de que Deus prepara um galardão para os repatriados, trazendo para eles boas novas de segurança e de justiça. O texto de hoje, de Isaías 62, aponta um extrato da penúria do povo, com Jerusalém ainda arrasada e sem justiça social. Sabe, é difícil crer numa nova Jerusalém, como Deus havia prometido, acolhedora, se os vestígios ainda da velha Jerusalém lhes mostravam um amontoado de pedras e intermináveis ruínas. É difícil sustentar a esperança quando tudo o que eles viam deitado pelo chão eram destroços de uma cidade que lhes trazia tristes e antigas lembranças de um longínquo passado em que eles enfrentaram a violência, a destruição, sendo presos e deportados. Desde a publicação do Edito de Ciro em 538 a.C., o rei da Pérsia, os judeus eles podiam retornar para Israel. E com a comunidade exilada veio também um homem de nome Neemias, e tem um livro na Bíblia com o nome dele. E ele era um judeu e, na sua época, um alto funcionário da corte persa. E Neemias ele recebeu uma função do rei persa de administrar a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Em suas memórias na Bíblia, Jeremias ele vai contar sobre o cenário desolador que ele encontrou ao pisar em Jerusalém. Ainda no ano de 445, certa noite ele saiu a cavalgar para inspecionar toda a estrutura que havia restado. Tudo que ele viu foi muros caídos, inclusive precisou apear do cavalo porque encontrou dificuldades de caminhar por entre as ruínas de Jerusalém.
E Neemias ele encontra naquela região uma cidade praticamente vazia e desprotegida. Casas precisavam ser reconstruídas, o templo precisava ser reconstruído, o muro, e ainda assim ele precisou apelar para que o povo passasse a residir na cidade de Jerusalém. Além desse quadro desanimador que Neemias relata, os repatriados eles não foram bem acolhidos quando retornaram. Os povos vizinhos, eles rechaçavam os exilados. Inclusive até os próprios seus, aqueles que restaram nas regiões, eles não tinham com bons olhos os seus irmãos intrusos que estavam chegando. E ainda mais quando vieram com aquele discurso que o Deus estava retornando para Israel, para governar soberanamente sobre todos os povos. Amados, eram perspectivas desanimadoras para os exilados. Alguns poderiam ter até pensado que talvez teria sido melhor permanecer na Babilônia, ao invés de colocar os seus sonhos em esperanças que viraram pó, porque nada havia para ser reconstruído ali no olhar de muitos. O que deve ter levado também outros a se perguntarem por que Deus? E onde está Deus? Que lá na Babilônia nos trouxe com a promessa de uma vida justa, de uma Jerusalém nova. Cadê ele que falou que ia à frente sob a promessa de uma entrada triunfante na nossa terra? O que Deus dirá para esse povo que veio repatriado, se todos estavam acampados ao entorno das muralhas, das ruínas, acampados junto aos escombros do que restou da glória de Jerusalém? Um filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, ele dizia que a fé em Deus, em sua essência, é caminhar sem garantias. Ou seja, a fé em Deus não significa que nós recebemos uma apólice de segurança ou uma cartilha de garantias de que nós vamos escapar de todos os infortúnios da vida. A fé nos desafia a confiar na providência de Deus e a olhar para o horizonte com esperança. É por causa da fé que nós saímos da paralisia espiritual e enxergamos uma janela de oportunidades, ainda que exista caos. Por isso, muito além da reconstrução física de Jerusalém, dos seus muros, era necessário que Deus reconstruísse a fé daquele povo e também a sua esperança. Entre mentes, quando tudo parecia silêncio divino, Deus, em nosso texto, também nos dá a sua resposta. O próprio Kierkegaard dizia que não importa, se tudo aparenta que Deus não esteja ouvindo o nosso grito de lamento e dor. Com gemidos, continuem agradecendo e orando a Ele, porque Deus nos ouve e aceita o pranto do convalescido. Então, quando tudo denotava destroço, ao olhar daquele povo, Deus ele faz uma declaração de amor que alimenta a fé deles. Deus lhe declara amor infinito, amor que foi rompido há muito tempo atrás, do qual sobraram apenas como testemunhas uma Jerusalém em ruínas, retratando aquela tão terna e doce paixão que foi dilacerada. Houve cicatrizes na época, houve dores, houve infidelidade, mas a gratuidade da graça de Deus novamente pousa no perdão e nos passos da reconciliação. Então a volta para Jerusalém não somente repatriava o povo, mas lhes trazia algo muito melhor. A volta marcava o retorno para os braços do seu primeiro e único amor. Sim, há ruínas, há decepções, há frustrações em tudo o que os repatriados estavam vendo. Mas sabe, essas coisas não importam. Não importa se estamos arruinados em tantas coisas,
Porque por detrás de um mundo abatido, de frustrações, de decepções e de dores, sempre haverá um Deus completamente bondoso, disposto a reatar o que foi perdido, disposto a regenerar as cicatrizes que foram criadas. E muito mais do que isso, também ensinar para as nossas decepções que a alma caída pode ser reconstruída e que, por mais que possamos ser assaltados pelo medo, pelas incertezas e pelos tempos sombrios, nós precisamos de ser reerguidos na fé. Amados em nosso Senhor, então o que fazer? Quando muitas coisas no mundo nos frustram, a resiliência, essa capacidade de nós vermos luzes e resistir acima dos muros que são colocados para nós, ela é um bom caminho. Entretanto, para o cristão, se nós respiramos ares intranquilos ou tranquilos, se a nossa alma ela está inquieta ou se estamos bem ancorados em alguns princípios, dizia C.S. Lewis, que jamais confiemos cegamente em nossas próprias virtudes, nossas próprias capacidades, ou depositemos a felicidade em um futuro sem Deus. O cristão precisa ser resiliente, mas em Deus. E o profeta Isaías exorta que Deus nos clama e nos chama para um relacionamento de amor que resiste a tudo. Que é hora de olhar para os destroços do nosso tempo, é hora de olhar para a nossa fé apequenada e olhar naquele olhar de que é possível reconstruir-se em meio ao caos. Histórias de planos frustrados não nos definem quem somos. O que nos define em nossa história é o Deus que nós temos. E na história dos repatriados de Israel, é a partir daquilo que extrai as suas maiores dores e maiores lembranças sofridas que Deus vai testemunhar que os ama. E das ruínas, ele diz que fará uma coroa real. Não que Deus está contente com o sofrimento do povo, mas Deus está dizendo que eles serão erguidos sobre a sua cabeça como um diadema, e a dor dos seus filhos alcança assim as campinas da sua boa bondade. Por isso Deus atua sempre reconstruindo a fé do seu povo, reconstruindo suas esperanças e animando-os a não desistirem. Amados, pode ser que alguns de vocês estejam vivendo frustrações e dores semelhantes aos dos repatriados. A desilusão, ela tem essa mania de nos preparar acampamentos em voltas das ruínas e dos destroços, como o povo assim estava. Mas Deus, ele se move por você. E ainda que nos portemos contra as luzes da sua redenção, Deus, ele protesta contra o que perdemos com ele e contra as ruínas que sobraram e nos foram causadas por causa da nossa infidelidade ou frustrações. Ele grita contra as dores que derrubam as pessoas. E sabe, são sopros de ânimo poder confiar no acalento divino. Se há um elo rompido entre nós e Deus, Ele busca a todo instante reatá-lo. Seu amor é eterno e sempre vagueia providente sobre nós, em vistas de nos reconciliar e de reconstruir a esperança e a nossa vida. E porque tudo pertence e respira a Deus, é possível acreditar que das ruínas nossas, das nossas decepções, desolações, frustrações, esperanças perdidas, ainda pode nascer novamente o germe da vida, pode cair o orvalho da graça celeste e serem feitas as colheitas dos céus. Então, se mova da sua frustração
ou da sua dor em direção a Deus, Ele também já está fazendo isso por você, lhe declarando o seu amor eterno. E que as asas do nosso Deus sejam o teu amparo, que no abrigo do seu coração possa transcender na fé, e no refúgio das suas mãos também encontrar o alívio da esperança. Em Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos professar a nossa fé e assim o fazemos com o hino de número 192 do livro de canto da igreja. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Criador. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuida com seu grande amor. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuida com seu grande amor. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Criador. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuida com seu grande amor. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuida com seu grande amor. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Redentor. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és Deus, Deus santificador. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. Nós queremos agora fazer o nosso momento de oração e intercessão da nossa igreja. Queremos aqui lembrar os falecimentos de Luiz Primo Sartori e também de Leonardo Mesquita. Também lembramos, né, Raizo, aniversário de falecimento de Elfi. E bem sabemos que Deus, nestes momentos, é um Deus que se solidariza com as nossas angústias e também traz, assim, o seu consolo. Lembra também aqueles que estão viajando, nós temos aqui também recebendo visita em nossa casa, a irmã da Natália até aí, e todos que estão nesse período de férias, viajando pelo nosso país ou fora também do nosso país, para que Deus possa guiar, levar e trazer essas pessoas com tranquilidade. Vamos fazer o nosso momento de oração. Querido Deus, entregamos a Ti a nossa gratidão pelo culto, pelo convívio em comunidade e por Tua palavra da vida. Somos gratos porque cuidas das nossas famílias e ao Teu tempo nos dás o sustento necessário. Dá-nos, Senhor, a Tua proteção, livra-nos do pecado e nos conceda forças nas adversidades. Abençoa-nos com Tuas mãos poderosas e aperfeiçoa-nos na fé,
para que sirvamos a tua igreja com os nossos dons e talentos. Abençoa os grupos da comunidade e conceda-lhes capacidade para o trabalho do teu reino. Nutre em nós uma espiritualidade orante que saiba assistir vigilante às dores dos irmãos e da criação, trazendo a ti suas intercessões e angústias, bem como atuando para que eles cheguem à vida digna. Confiamos, ó Pai, também em tuas mãos as pessoas necessitadas, enfermas, enlutadas e todas as que enfrentam as mais variadas adversidades e infortúnios. Das famílias enlutadas, lembramos aqui a família de Elf, a família de Leonardo Mesquita e também de Luiz Primo Sartori. Não esquecemos também das famílias vítimas das enchentes no sul da Bahia e no norte de Minas, e tantas outras, ó Pai, que temos na nossa memória, para que tu possas levar para elas o teu consolo necessário. Pedimos que o teu agir favorável lhes traga abrigo, esperança e restauração. Cura, ó Deus, aqueles que estão feridos, retira aqueles que estão nas aflições diárias, aliviando-lhes as tribulações. Guia, ó Pai, os casais em conflito, orienta pais, filhos e irmãos para o entendimento. Ilumina e traga diálogo para os ambientes de conflitos comunitários, conflitos na rua, no trabalho e em qualquer outra parte em que pessoas se agridam, se machucam e se magoam. Dá esperança aos desempregados, dá teu socorro aos desabrigados, inspira-nos ao trabalho diaconal servindo aos que precisam. Livra de acidentes e guia aqueles que estão em momentos de viagem durante esses períodos de férias. Capacita, ó Pai, com teu Espírito Santo os ministros da tua igreja. Dá-nos coração sensível que perceba a importância da tua criação, colocando sobre ela a preservação e os cuidados necessários. E tudo mais que aqui não expressamos em palavras, entregamos a ti, quando oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Nos preparemos para o momento da ceia com o canto de número 129 do livro de canto da igreja. Elevo os olhos para os altos montes e me pergunto quem me ajudará. O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e fez a terra e o mar. Não deixará que os teus pés vacilem, e não cochila o teu protetor. Vigiará o guarda do teu povo, segue confiante quem te guarda é o Senhor. Caminharás bem protegido à sombra, não haverá de molestar-te o sol, e nem a lua te será perigo, pois o Senhor te guardará do mal. Nas mãos de Deus está a tua vida, teu planejar e teu agir também. Tua chegada como a saída, desde agora e para sempre. Amém.
Acompanhamos então a liturgia da ceia. O Senhor esteja convosco. Elevemos o nosso coração a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. A salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos. Santo, Santo, meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Tu Santo, Santo, meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Na noite em que foi traído, Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. A seguir, depois de cear, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que Ele retorne com seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria a comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar os vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Eu sou a ressurreição e a vida, nos diz o nosso Senhor. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Com essas palavras, convido, e o convite é de Deus: vinde, pois tudo já está preparado. A mesa da ceia, o alimento da fé. Vocês vão receber aí o kit da ceia onde vocês estão. Eterno e bondoso Pai, agradecemos a Ti porque nos restaura através da comunhão do corpo e sangue do Teu Filho. Nesta época em que celebramos o tempo de Epifania, concede que a Tua revelação e a Tua bondade nos fortaleça com esta ceia, e assim possamos servir a Ti no amor e também servir ao nosso próximo. É o que Te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Tenham a bondade de tomarem os seus lugares.
Vamos aos avisos, então. No próximo dia 23 de janeiro, às 9h30, teremos o culto. E nossas celebrações estão sendo presenciais, mas, além disso, também transmitidas pelas páginas oficiais da IECLB em Campinas. Lembrando que é presencial também. Se vocês se sentirem confortáveis e seguros, podem vir ao templo, aqui à nossa igreja, que o culto aqui é singular. As ofertas dessa semana são locais, né? As nossas ofertas de hoje são destinadas à nossa própria comunidade. Tais ofertas, dadas com generosidade, têm possibilitado manter e reformar as nossas instalações e as suas despesas gerais. Também temos organizado a secretaria e seus arquivos, o mezanino, os nossos materiais litúrgicos, entre muitas outras coisas. Isso demanda tempo e recursos, como instalação de estantes, compra de material para arquivamento e afins. Por isso, somos gratos a todos vocês que nos ajudam com esse trabalho na igreja. Os dados financeiros da nossa igreja. Nossas contribuições e doações de janeiro, tendo em vista as entradas e saídas, alcançaram um total de 56%. E 53% de entradas, nos faltando 47% para cumprir as nossas obrigações até então registradas. E aí estão os gráficos comparativos também de novembro e dezembro. Na tela seguem os dados da nossa igreja para que sejam feitas doações e contribuições. Elas podem ser feitas através do Pix, pelo CNPJ da igreja ou via depósito ou transferência bancária para a conta da igreja do Banco Itaú. O que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios 9, versículo 7, que diz que cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E o nosso último aviso: tem muita gente se preparando para a volta às aulas, né? Sim, nós professores também estamos nos preparando para a volta às aulas. E o ensino confirmatório também. Ele será retomado no dia 19 de fevereiro. Então, para isso, todos os jovens que completam no ano de 2022, completam 12 anos, pode fazer sua inscrição. Entre em contato com o pastor para efetuar a inscrição dos confirmandos ou confirmandas e a aquisição do material de estudo. É isso. Que não para hoje, é claro que as nossas ofertas e também a coleta ela é um destino só, né? Vocês têm aí nos bancos os envelopes, mas quando forem dias em que as ofertas aqui são para outros destinos, né? Aí aquele que você coloca dentro da sacolinha de contribuição sem o envelope é do destino que vai ser anunciado ali. E aqueles que vocês colocam com o envelope é para a comunidade. Mas no caso hoje não precisa de usar um envelope, porque todo o destino é para a comunidade. E nós vamos fazer um momento dessa coleta aí, dessa oferta, no hino final, logo depois, a bênção. Eu agradeço aí a presença de cada um de vocês que vieram hoje celebrar conosco, mas também aqueles que estão nos acompanhando em suas casas, que possamos ter nos alimentado com esta presença da palavra de Deus e que Deus possa ser fortaleza para nós neste novo ano. Vamos receber a bênção e também o envio, nos coloquemos de pé. Que o Deus Todo-Poderoso seja a sua força e o seu escudo, o seu cântico e o seu descanso em todos os dias da vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos na paz e sirvamos ao nosso querido e bondoso Deus, conforme a sua boa vontade e palavra. Amém.
queiram tomar os lugares, o nosso canto final, o canto de número 300. Um bom dia a todos vocês e até o próximo culto, próximo domingo. Fiquem com Deus.